Crianças, hoje a tia Mi está aqui com você para contar mais uma historinha. O que será que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender sobre o pecado de Acã. Ele pecou contra o Senhor e que consequência será que teve? Vamos lá então para a gente aprender? Lembrando que Josué e o povo de Deus tinham acabado de vir de Jericó e eles conseguiram conquistar tanto a terra prometida. E Josué tinha falado ao povo que Deus deu uma ordem que não era para pegar nada, nem um utensílio, não podia pegar nada, trazer nada para si próprio. Somente as coisas valiosas, que era ouro, prata, para o tabernáculo, para o templo do Senhor. Só que um homem, ele pecou, ele trouxe esses utensílios, essas coisas, para a casa dele. E o que ele fez? Ele foi lá na terra e escondeu tudinho. Só que até então ninguém sabia disso, só ele mesmo, e ficou desse jeito. E Josué pegou e falou assim: olha, a nossa próxima cidade que nós vamos conquistar é a cidade de Ai. Vamos lá ver, eu vou enviar alguns espias para ver quantas pessoas que tem, quantos soldados nós iremos precisar enviar. E daí foram os espias, olharam a terra e falaram: ah, Josué, a terra tem poucas pessoas, poucos homens, então não precisa ser um exército grande, pode ser mais ou menos por volta de uns 2 a 3 mil homens e nós conseguiríamos ganhar fácil daquela cidade. Só que lembra que teve um homem que pecou. E você sabe que a vitória para o povo de Deus, o povo só é vitorioso quando obedece. Mas lembra que Acã pecou. E daí Josué mandou só 2 mil a 3 mil homens para lutar contra o povo de Ai. Chegando lá, crianças, aqueles homens eram fortes e guerreiros, colocou a todo mundo para correr, e eles feriram o povo daquela cidade. Em vez do povo de Deus ganhar, o povo daquela cidade feriu 36 homens, e eles saíram, ficaram arrasados, ficaram impressionados, porque eles nunca perderam uma guerra, porque Deus sempre estava com eles. E aí, quando Josué soube dessa notícia, ele rasgou as suas vestes, ele se prostrou ao chão e ele começou a chorar e começou a falar: Deus, por que isso que aconteceu? E o Senhor revelou: Josué, alguém daí pecou contra mim. Josué ficou indignado: como, Senhor? Jamais, não tem como. E Deus falou assim para Josué: manda todo mundo se purificar, amanhã cedo você vai descobrir o que está acontecendo aí. E daí Josué falou para todo aquele povo de Israel: se santifique, que amanhã cedo nós vamos ver o que está acontecendo, por que nós perdemos essa guerra. Só que Acã, ele não sabia, porque como a multidão era muito grande, ele não sabia que a tribo dele ia ser a primeira a chamar. E daí quando chegou já cedo, e Acã era da tribo de Judá, e Deus falou assim: olha, Josué, você vai separar tribo por tribo, família por família, e cada homem vai vir e nós vamos ver o que está acontecendo. Na verdade, Deus sabia, quem precisava descobrir era Josué. E então Josué começou a separar o povo. E aí chegou na vez de quem? De Acã. Chegou Acã. Daí Josué fala assim: Acã, e aí, o que você tem para me contar? Você acha, criança, que ele ia confessar o pecado? Você acha que ele ia confessar que enterrou as coisas? Ah, vocês falaram que não? Pois é, ele acabou confessando, porque lembra, de Deus nada pode se esconder, nada fica em segredo diante de Deus. E nisso chegou diante de Acã. E sabe mais o interessante dessa história? Que Acã foi o primeiro a ser chamado praticamente da família dele, porque eram 12 tribos, e a dele foi a primeira, então assim, não teve tanta demora. E quando chegou na vez de Acã, Acã falou: olha, Josué, realmente eu peguei algumas coisas, alguns utensílios para mim, e eu enterrei. Daí ele confessou que ele escondeu. E depois que Acã confessou o seu pecado, ele foi eliminado do povo de Deus, ele e toda a sua família. Por que isso, crianças? Porque não devemos agir de má fé diante de Deus. Não podemos fazer as coisas aquilo que Deus não quer. Deus falou que não era para fazer, não era para fazer. E por causa do pecado de Acã,
Todo o povo de Deus perdeu aquela guerra. E lembra, com Deus nunca se perde, a gente sempre ganha. Mas para ganhar, temos que ser fiel e obedecermos ao Senhor. E com isso, através disso, depois que isso aconteceu, eles foram lá e guerrearam. E o que aconteceu, criança? Eles ganharam novamente, porque Deus só trabalha no nosso meio quando não há pecado, quando não há mentira, não há engano. Então, resumindo a nossa historinha de hoje, temos que fazer as coisas corretas, temos que resolver as coisas da melhor maneira possível. E mentir não pode ser uma opção, não deve ser essa a sua escolha, e somente a verdade. Amém, crianças? Vamos orar então para nós encerrarmos a nossa história de hoje? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais essa história. Realmente, Senhor, tira de nós toda mentira, todo aquele engano que às vezes nós achamos que não tem problema, que não tem importância. Nos purifica cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, crianças, e até a próxima história.